E aí, rapaziada, quem está falando é Golfejo Prime. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer os planetas Godolphin na parte 4. Vamos começar pela estrela Godolphin. A temperatura dele é de 5.727,9 graus Celsius. A massa dele é de 21,18 sóis. E tem o raio de 4.321.775 km. Velocidade dele é 8,68 km por segundo. E distância até 72 unidades astronômicas. E o período de rotação é de 11 anos. Nós estamos aqui para o Godolphin B. O Godolphin B, ele tem uma temperatura 355,7 graus Celsius. A massa de 4.125 terras. Ele tem um raio de 126.000 km. A velocidade dele é 119,29 km por segundo. E distância de Godolphin, 1 inteiro e 1/10 unidade astronômica. A inclinação axial é de 2,0 grau. E o período de rotação é 0,05 anos. Vamos para o Godolphin C. O Godolphin C, ele tem uma temperatura de 897,0 graus Celsius. A massa dele é de 3.145 terras. O raio de 76.697 km. E a velocidade dele é 101,38 km por segundo. Distância de Godolphin, 2 unidades astronômicas. O Godolphin D, ele tem uma temperatura de 1.204 graus Celsius. Ele tem a massa de 3.145 terras. Ele tem o raio de 180.000 quilômetros. A velocidade dele é de 85 km por segundo. Ele tem uma distância até Godolphin 3,19 unidades astronômicas. O Godolphin E, ele tem uma temperatura de 387,1 graus Celsius. A massa do Godolphin E é de 8.441 terras. Ele tem um raio de 180.000 km. A velocidade dele é de 47,06 km por segundo. A distância até Godolphin, 6,14 unidades astronômicas. O Godolphin F, ele é o maior planeta. Ele tem uma temperatura de menos 52,1 graus Celsius. Ou 52,1 graus negativos. Ele tem uma massa 11.256 terras. Ele tem um raio de 1.547.174 km. A velocidade dele é de 43,46 km por segundo. E distância até o Godolphin, 10,80 unidades astronômicas. Vamos para o Godolphin G. O Godolphin G, ele é o planeta de gelo. Por exemplo, ele tem uma temperatura de menos 32 graus Celsius ou 32 graus negativos. Ele tem uma massa de 4.125 terras. Ele tem um raio de 126.000 quilômetros. Ele vai correr uma velocidade de 39,53 km por segundo. E distância até o Godolphin, 18,20 unidades astronômicas. O Godolphin H, ele é o planeta desértico. Ele tem uma temperatura de menos 44,8 graus Celsius ou 44,8 graus Celsius negativos. Ele tem a massa de 1.087 terras. Ele tem um raio de 75.841 quilômetros. Ele tem uma velocidade de 20,57 km por segundo. E distância do Godolphin, 22 unidades astronômicas. Vamos para Godolphin I. O Godolphin I, ele tem anéis, por exemplo, de Saturno. Ele tem uma temperatura de menos 41,6 graus Celsius ou 41 graus Celsius negativos. Ele tem uma massa de 2.533 terras. Ele tem um raio de 144.055 quilômetros. Ele tem uma velocidade de 33,11 km por segundo. E distância até o Godolphin, 29,27 unidades astronômicas. O Godolphin J, ele tem anéis tipo Urano. Ele tem uma temperatura de menos 6,2 graus Celsius ou 6,2 graus negativos. Ele tem uma massa de 3.337 terras. Ele tem um raio de 180.000 quilômetros. E a velocidade dele é de 18,63 km por segundo. E distância até o Godolphin, 37,70 unidades astronômicas. Galera, eu conheci esse planeta Godolphin J. Ele tem uma atmosfera da cor rosa. A inclinação dele é de 65,7 graus. Vamos para o próximo planeta. O que eu tô vendo aquele ali? É o Super Saturno, é? Com os anéis gigantescos? Com o planeta Godolphin L? Cara, depois eu vejo esse planeta. O Godolphin K é o planeta gasoso. Ele tem uma massa de 4.125 terras. A temperatura dele é de 89,6 graus Celsius negativos.
Ele tem um raio de 527.928 km. A velocidade dele é 14,14 km por segundo. Distância até o Godolphin, 43,39 unidades astronômicas. Galera, olha para o planeta Godolphin L. Ele tem anéis gigantescos. O Godolphin L, ele tem uma temperatura de -6 graus Celsius, ou 6 graus negativos. Ele tem uma massa de 4.125 terras. Ele tem um raio de 383.063 quilômetros. A velocidade dele é de 9,89 km por segundo. E distância até o Godolphin, 56,57 unidades astronômicas. Eu passei do sistema Kepler 90. Vamos para a atmosfera do Godolphin K. O Godolphin K, ele tem uma atmosfera totalmente verde. Ele tem uma troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos para a atmosfera do Godolphin L. O Godolphin L, ele tem uma atmosfera totalmente azul, porque parece um planeta J1407b, né? Ele tem uma troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Os anéis de Godolphin J, ele tem cerca de 220.000 quilômetros, parecido com Urano. Os anéis de Godolphin, parecido como Saturno, rapaziada. Ele tem cerca de 290.000 quilômetros. Por exemplo, a quantidade de anéis de Godolphin é de 10 anéis. A quantidade de anéis do Godolphin J é de 18 anéis. Os anéis de Godolphin D, ele tem 25 anéis. Ele tem um diâmetro cerca de 750.000 quilômetros. Os anéis de Godolphin E são 56 anéis. Ele tem um diâmetro cerca de 210 milhões de quilômetros. Quantidade de anéis do Godolphin L são mais de 70 anéis. Por exemplo, são 73 anéis. Eles têm cerca de 470 milhões de quilômetros. Então, vai do início, dando zoom nele, até chegar ao fim. Mano! Mais alto que o JM407b, que o Godolphin E. Mano! A órbita de Godolphin L é de 103,12 unidades astronômicas. Olha todos os planetas, parece que passou dos 40 unidades astronômicas. Porque ele passou dos 40 unidades astronômicas? Porque ele fez um vídeo de sistema solar de um ano-luz. Quer ver? Ano-luz. Aqui é a distância dos planetas mais distantes. Eu dei uma pausa no tempo, obviamente, pronto. Olha só, pessoal. 11 planetas. Porque todas as órbitas dos planetas é de 103,12 unidades astronômicas. Mas então, eu fico por aqui. E eu espero que eu tenha gostado desses conhecimentos planetas Godolphin na parte 4. Aparece na vinheta que você escolhe, você quer assistir e até.